Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Não pule o vídeo, gente. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante a sua inscrição e o seu like também. Tá começando a assistir o vídeo, tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui, confirma, repara primeiro se você é inscrito, clica uma vez, é de graça, está inscrito, ponto. Depois deixa o like no vídeo, para que o canal continue crescendo a cada dia mais falando de Vasco, tá certo? Então deixa essa moral aí, se inscreve e deixa o like. Gente, olha, o Vasco movimenta o mercado e eu entendo de maneira positiva essa situação, porque o Vasco finalizou ontem a compra dos direitos, de 80% dos direitos do Juan Sforza, né? Junto ao News World Boys. E assim, o presidente deles falaram que a torcida do Vasco vai desfrutar bastante do futebol do Sforza, né? Que é um menino de muito talento, de 21 anos, titular da equipe dele. É um jovem com experiência, né, como o Ramon Dias falou, joga hoje pela seleção, com a seleção argentina no pré-olímpico. Entendo que o Vasco fez aqui uma excelente aquisição, então seja muito bem-vindo o Juan Sforza. O Vasco pagou por 80% do passe do jogador, cerca de 25 milhões de reais. Então, assim, é muito legal ver o Vasco fazer esse tipo de movimento, né, no mercado da bola, né? Então, eu vou fazer aqui um vai e vem do Vasco, né? O Vasco já contratou para essa temporada, no início, estamos em fevereiro, João Vitor, o Adson, Robert Rojas, David, Keiler, Pablo Galdames, Juan Sforza e Vitor Luiz. E agora o Vasco acertando com mais 3 jogadores aí para a sequência da temporada, né? Breno Lopes, que, enfim, houve ali uma situação meio de resistência, mas não por parte do jogador, que entende que o Vasco é uma boa opção no mercado. O Vasco hoje é um clube ok, então Breno Lopes entendo que é uma excelente aquisição. Pedro Henrique, situação muito bem encaminhada com Pedro Henrique, jogador do Internacional. O jogador fez ontem lá uma espécie de despedida da equipe do Inter e deve se transferir para o nosso Vasco. Eu acho que falando aqui um pouco sobre Pedro Henrique, que esse aqui chega para ser titular ao lado do Verratti, um jogador de muita velocidade, joga pelos lados do campo, consegue fazer o pivô, né, daquele falso 9, então assim, um jogador que vai dar muitas opções boas para o técnico Ramon Dias. Duqueiroz, jogador de meio campo, jogador que corre bastante, é uma espécie de motorzinho, né? O Corinthians ia tentar a contratação do jogador, mas os valores são muito altos, ele pertence ao Zenit, o Corinthians negociou esse jogador no ano passado e agora o Vasco está chegando com uma oferta milionária, né? O Vasco deve pagar cerca de 25 milhões pelo Duqueiroz para obter, né, o passe do jogador em definitivo. Então, assim, outro jogador que eu entendo como bom para o Vasco, para o elenco do Vasco. Jogadores rápidos, jogadores jovens, jogadores de mercado, e eu acho que o Vasco está correto. O Vasco que chegou com essas contratações, com a contratação do Sforza, parando aqui no Sforza, o Vasco alcançou a marca de 100 milhões de reais investidos agora na temporada de 2024. Então, eu acho que o Vasco está correto nessa situação. Eu acho que os jogadores agora querem jogar no Vasco, jogadores de mercado, não jogadores encostados, como era antes, né? E assim, gente, um exemplo, o empresário do Pedro Henrique está viajando para o Brasil para sacramentar essa negociação do Pedro Henrique com o Vasco. Então, assim, quando você enxerga esse tipo de coisa, esse tipo de credibilidade, eu acho muito importante para a gente, para a nossa camisa. Precisamos passar por aprovações da 777, tudo isso é muito real. Eu não quero comentar muito sobre essa situação, porque tem gente que concorda, tem gente que discorda, e eu não estou aqui para causar discórdia para ninguém, não estou aqui para ser inimigo de ninguém. Somos todos amigos, somos todos vascaínos. Temos que respeitar uns as opiniões dos outros. Infelizmente, tem uns que agem sem respeito, né, com falta de respeito, ofendendo, dizendo que a 777 é isso, é aquilo. Eu não falo aqui da 777, eu não defendo a empresa, eu defendo, prestem atenção, pelo amor de Deus, as pessoas que parece que fecham a cabeça, não prestam atenção, porque a gente comenta, né? O modelo SAF do Vasco não tinha outra saída, tá? A não ser a falência, né? Eu queria ver o Vasco falido, porque hoje eu enxergo um Vasco bem mais forte. Então, o Vasco continua se movimentando no mercado, o Vasco tem até o dia 2 de março, para ser mais exato, para comprar nessa primeira janela, e a segunda janela só em julho, né? No dia 10 de julho, o Vasco vai para a janela internacional, de repente, para fortalecer o elenco ainda mais. Tá certo? E hoje também o Vasco enfrenta a equipe do Audax pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2024.
Vasco, se vencer a equipe do Audax, volta ao G4 do Campeonato Carioca, o que eu torço, né? Torço demais para que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir desempenhar um bom futebol. O Vasco vai jogar para cerca de 50 mil vascaínos lá na Arena Amazônia. E assim, o técnico Ramon Dias vai precisar mexer bastante nesse time do Vasco, né? Já que o Paeta suspenso, Verratti machucado, Paulinho machucado, Jair machucado, ou seja, muitos desfalques confirmados para esse time do Vasco, e a gente vai precisar realmente contar com os reforços, já que entre os relacionados estão Galdames, o Adson pode começar como titular, ou seja, os reforços foram relacionados. Então, um provável Vasco de hoje, com novidades na equipe titular, seria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita ou Rojas, a zaga com Maicon, Léo e Vitor Luiz na lateral esquerda, no meio campo Matheus Carvalho ou Zé Gabriel, Galdames, né, Pablo Galdames, Praxedes ou Rossi, Serginho, Adson e Ryan no ataque, ou seja, muitas opções aqui para o técnico Ramon Dias escalar o Vasco hoje. Olhando aqui, gente, eu começaria assim com o Adson e o Ryan no ataque, já que o técnico Ramon Dias não vai contar com o Verratti, eu iria aqui de Ryan, que é uma joia da base do Vasco, menino de muito talento, então você lança ele ao lado do Adson, que tem muita velocidade, muita habilidade, para que as coisas possam funcionar na partida de hoje. O Galdames, que, enfim, o Vasco fez 2 treinamentos, segunda e terça-feira, fechados, né? O Emerson Rocha falou no vídeo anterior sobre esse treinamento que o Vasco fez com portões fechados no CT Moacir Barbosa. Ou seja, está correto, o Ramon Dias tem que fazer isso, tem que trabalhar em segredo para que as coisas possam acontecer de maneira positiva. Porque, assim, o Vasco joga hoje, tem a parada aí do Carnaval, né? Depois o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira contra o Fluminense Clássico no Maracanã. O Vasco vencendo hoje, volta ao G4, depois o Vasco tem que fazer a manutenção, né, ali do G4. Precisando da vitória ainda para cima do Fluminense para continuar ali no G4. Eu acho que o Vasco é bem armado, o Vasco um conjunto que está formando, um time leve, um time rápido, um time realmente reforçado, eu acho que tem tudo para brigar por coisas boas na temporada 2024. Agora é realmente aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Hoje tem transmissão aqui no canal, vamos acompanhar esse jogo entre Vasco e Audax, vamos com tudo, vamos para cima, aguardo vocês aqui logo mais. Até porque, gente, o Vasco está num processo ok de reconstrução. Eu acredito nisso, eu acho que nós viramos uma chave muito importante para dar uma sequência, né, para esse novo momento em que o Vasco atravessa. Outra coisa, mais uma vez vou insistir aqui, se inscreve aqui, confirma a sua inscrição, confirma aí seu like, vamos com tudo, participe hoje da transmissão aqui no canal, do pré-jogo, do jogo, do pós-jogo, dê essa moral aí, porque você é muito importante aqui para o canal Vasco Conecta, certo? Aguardo vocês logo mais, vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Então, pessoal, eu quero falar da Strike 777Bet, parceira aqui do canal Vasco Connection. Você que gosta do canal, você que segue aqui o canal Vasco Connection, fala, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal, mas não sei como ajudar. Vai aqui uma sugestão. Aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link fixado da Strike 777Bet, tá bom? Você vai clicar nesse link, vai fazer sua inscrição, vai fazer também seu primeiro depósito, não importa o valor, valor mínimo, de boa, vai receber também um bônus de 150%, mais quase 7 mil reais para estar se divertindo na Strike 777Bet e vai estar ajudando, assim, o canal Vasco Connection. Assim, é um pedido do Eduardo, por quê? Vocês sabem que o Vasco Connection é um canal independente, que viaja, que transmite os jogos. Então, assim, precisa, assim, dos parceiros, né? Então, assim, a Strike 777Bet é parceira aqui do canal e ajudando a Strike 777Bet, você vai estar também ajudando o canal Vasco Connection, tá bom? Strike 777Bet e canal Vasco Connection, juntos no mesmo projeto.